alunos, vamos aqui então responder um exercício bastante interessante que envolve a ideia de equação exponencial e também de logaritmos. O exercício diz o seguinte: determine o valor de x, tá, pessoal, na seguinte equação exponencial. Bom, pessoal, a equação exponencial que eu tenho aqui é o 4x mais o 14 elevado a x, certo, pessoal? Igual ao 49 elevado a x. Bom, pessoal, então perceba que eu tenho esta equação exponencial aqui. Galera, qual que é o princípio básico para a gente poder resolver uma equação exponencial? A ideia é a gente igualar, não é isso, pessoal? Igualar as bases. Essa não é a ideia? Por que eu vou igualar as bases? Para que eu possa trabalhar, né, pessoal, com os meus expoentes, beleza? Muito bem, galera. Só que se você olhar aqui, por exemplo, para essa primeira potência aqui, né, pessoal, o nosso 4 elevado a x, nem você falar assim, professor, vou transformar esse carinha aqui em potência. Basta nós pegarmos o 4, né, e fazer a decomposição do 4 em fatores primos. E você percebe que o 4 dá para dividir por 2, o 2 dá para dividir por 2, e aqui vai dar 1. Transformando o 4 em potência, é o 2 elevado a 2. Beleza. Então você percebe que o 4 dá para transformar numa potência, né, de base 2. Bom, já você pegando aqui o seu 14, né, e fazendo a decomposição em fatores primos, você percebe que dá para dividir por 2, vai dar 7. Por 7 aqui vai dar 1. E aí você vê, né, que fazendo a decomposição em fatores primos, nós vamos ter o 2 vezes o 7. Percebam que a gente não conseguiu transformar o 14 em uma potência, certo, galera? E muito menos em uma potência de base 2, beleza? Mas aí, pessoal, você pega aqui o seu 49 e faz a decomposição em fatores primos. Você percebe que dá para dividir por 7, vai dar 7. E aí nosso 7 dividido também por 7, né, galera? Isso vai, deixa eu apagar aqui, né? Beleza, apagando aqui. Opa, apagando. A mesa aqui deu um bugzinho. Bom, pessoal, então dá para dividir por 7, né? 7 dividido por 7, isso vai dar 1. E transformado isso aqui em potência, né, pessoal? Isso aqui vai dar 7 ao quadrado. Percebam, pessoal, que eu consegui transformar o 49 em potência, certo? De base 7. Agora, pessoal, vejam bem, então. Esse 14 eu não consegui transformar em potência. Já o 49 eu consegui transformar em potência. Mas percebam que o 7 aqui, né, pessoal? O 49 é uma potência de base 7. Não é uma potência de base 2. Então percebam, tá, pessoal, que na tentativa de fazer a decomposição em fatores primos, certo? Eu percebi que eu tive duas potências de bases diferentes. E tive um elemento, pessoal, que sequer eu consegui transformar em potência. Mas, pessoal, percebam o seguinte: que neste 14 aqui, ó, quando eu fiz a decomposição em fatores primos desse 14, ele deu lá 2 vezes o 7. Bom, galera, se você prestar atenção, aqui, ó, eu tenho um 2, certo? Que guarda uma relação com esse valor 2 aqui. E eu tenho aqui um 7, tá, pessoal? Que guarda uma relação com esse outro carinha aqui. Então vejam, pessoal, que nesse tipo de exercício, tá? Vejam bem, nesse tipo de equação, eu vou ter aqui, ó, uma potência que vai gerar uma potência, né, com o expoente x, que quando eu fizer a decomposição em fatores primos da base, eu vou encontrar uma outra potência, certo? Diferente, tá, pessoal, da potência da decomposição aqui, ó, desta base do 49 elevado a x. Mas eu vou ter aqui um outro elemento, tá, pessoal, que quando eu fizer a decomposição em fatores primos deles, ele vai ter uma relação aqui, né, pessoal? Os números primos desse carinha vai ter uma relação com os números primos desse carinha e desse carinha, certinho? Então, quando isso acontecer, pessoal, a gente vai usar uma estratégia interessante aqui para poder resolver esse exercício. Professor, qual é essa estratégia? Nós vamos pegar aqui o 4 elevado a x, certo, pessoal? Mais o nosso 14 elevado a x igual ao 49 elevado a x. E a estratégia aqui, pessoal, é eu dividir todos os nossos elementos aqui, ó, por 4 elevado a x. Por 4 elevado a x. E aqui, né, pessoal, por 4 elevado a x. E aí você vai e pergunta assim para mim: professor, por que é que você decidiu justamente dividir tudo isso por 4 elevado a x? Essa, tá, pessoal, é uma escolha que você pode fazer. No caso, eu optei por dividir tudo por 4 elevado a x, mas você também poderia ter optado por dividir tudo por 49 elevado a x, né? Então vejam que você poderia optar pelo 4 elevado a x, que foi aquele, né, aquele valor lá que você conseguiu realmente transformar em uma potência, certo? Ou o outro valor ali, tá, pessoal, que você também conseguiu, né, transformar em uma potência. Então quer dizer o seguinte, que esse carinha aqui, pessoal, não poderia dividir tudo aqui por 14 elevado a x? Bom,
Até que poder você pode, mas aí você estaria dificultando o teu exercício, certo? Então não é conveniente que você faça a divisão de toda a sua equação por esse carinha aqui, por 14 elevado a x, que a gente não conseguiu transformar em potência, beleza? Então a ideia aqui é que você divida toda a sua equação ou pelo 4 elevado a x ou pelo 49 elevado a x, beleza? Qualquer um dos dois que você escolher tá valendo, certinho? Bom, pessoal, percebam a seguinte situação aqui, ó. Quando eu fiz aqui, né, essa divisão tudo por 4 elevado a x, esse carinha com esse carinha, né, pessoal, vai dar 1. São valores iguais, né? Então veja que 4 elevado a x dividido por 4 elevado a x vai dar 1. E percebam aqui agora, pessoal, nessa nossa fração aqui, ó, que essas duas potências têm o mesmo expoente. Eu posso unificar esses expoentes, de modo que eu vou ter aqui, pessoal, o 14, certo? Sobre o 4, tudo isso elevado a x. E a mesma coisa eu posso fazer aqui no segundo membro, né, pessoal? Onde eu vou ter o 49 sobre 4 e tudo isso aqui vai ficar elevado a x. Bom, então tem lá a nossa propriedade de potenciação, né? Em que diz que se eu no numerador e no denominador eu tenho potências de mesmo expoente, eu posso unificar tudo isso em um expoente só. De forma, então, pessoal, que eu vou ter assim, ó, 1 mais, tá, galera? E o que eu vou fazer agora, gente? Vejam que eu vou aqui agora transformar o meu 14 nesse 2 vezes 7. Nesse 2 vezes 7. E eu vou pegar o meu 4 e escrever ele como 2 elevado a 2. Igual a, pessoal, o meu 49 eu vou escrever ele como 7 elevado ao quadrado. E o meu 4 eu vou escrever ele como 2 ao quadrado, certinho? E tudo isso elevado a x. Pessoal, percebam aqui, ó, que este 2 com esse expoente 2 pode ser simplificado, né? De forma que nós vamos ter aqui, então, pessoal, a seguinte situação. 1 mais, opa, estou esquecendo o meu x aqui, né, galera? Tudo isso elevado a x. De forma que eu vou ter aqui, ó, 7 sobre 2, tudo isso elevado a x igual a... Galera, percebam que aqui também, olha, eu tenho expoente 2 e tenho expoente 2. Eu posso unificar esses dois expoentes, não posso? De forma que eu vou fazer assim, ó, pessoal. 7 sobre 2 elevado a 2, tudo isso, né, pessoal, é elevado a x. Uma coisa que eu quero que vocês percebam agora também, tá, pessoal? Que depois de fazer todas as simplificações e unificar todos os nossos expoentes, percebam, galera, que eu fiquei aqui, ó, com uma potência, certo? De base 7 sobre 2. E eu tenho aqui uma outra potência de base 7 sobre 2. Ou seja, galera, dividir tudo aqui, ó, pelo nosso 4 elevado a x fez com que eu lá na frente encontrasse potências de mesma base, certo? Então tá aí uma outra, né, consequência da gente dividir tudo ali, né, pela nossa potência 4 elevado a x, beleza? Bom, galera, vejam aqui que eu tenho, né, que esse carinha aqui, pessoal, é uma potência de potência, concordam? E eu posso trocar aquele 2 com aquele x de lugar, de modo que eu vou ter a seguinte situação, pessoal. 1 mais 7 sobre 2 elevado a x, beleza? Igual a, pessoal, eu vou ter aqui então, olha, o meu 7 sobre 2, tudo isso elevado a x elevado a 2. Troquei os carinhas de lugar. Muito bem, pessoal, percebam aqui agora que eu tenho algo parecido com a equação do segundo grau, não tenho? É como se isso aqui fosse, por exemplo, um y ao quadrado, isso aqui fosse um y mais 1. E eu vou colocar tudo isso, então, no primeiro membro, certo, galera? De modo que, né, eu vou passar tudo isso aqui para o primeiro membro, ok? Certo? Eu vou colocar assim, então, ó, 7 sobre 2 elevado a 2, opa, elevado a x, né, galera? Aqui é um x, ok? E aqui, ó, vai ser o meu 2. Igual, tá, pessoal? Esse 1 mais o meu 7 sobre 2 elevado a x, ok, galera? E agora sim, eu vou pegar tudo isso aqui e passar para o primeiro membro, certo? Galera, de forma que eu vou ter essa situação aqui, olha. Eu vou ter o 7 sobre 2 elevado a x e tudo isso elevado a 2, certo? Menos, tá, galera? O meu 7 sobre 2 elevado a x menos o meu 1 igual a 0. Bom, galera, eu disse para vocês que isso aqui se parece com a equação do segundo grau, né? Porque, na verdade, ela realmente, né, se você observar aqui, se você chamar isso aqui, por exemplo, de um certo y, e chamar isso aqui, ó, pessoal, também desse mesmo y, vejam que nós teríamos a seguinte situação. Y ao quadrado menos y menos 1 igual a 0. Então, pessoal, a estratégia para a gente continuar a resolução desse exercício é eu falar que o 7 sobre 2, certo? Elevado a x pode ser chamado aqui de um certo y. Pessoal, isso aqui é o que nós chamamos de mudança de variável, certo? E aí vejam então que quando eu faço essa situação, pessoal, eu vou ter aqui assim, ó, y ao quadrado menos o y menos o meu 1 e tudo isso igual a 0. E vejam agora, pessoal, que essa, né, situação aqui, essa equação que estava bem estranha, né, ela acabou se tornando para a gente uma equação do segundo grau, que é muito mais tranquilo de nós resolvermos.
Então vai ficar assim, pessoal, delta, que vai ser igual a b ao quadrado, menos 4 vezes o valor de a, vezes o nosso valor de c, certinho? Então, o nosso delta vai ser igual aqui, 1 ao quadrado, vai dar 1, certo, pessoal? Menos com menos vai dar mais, 4 vezes 1 vai dar 4, né? E aí, pessoal, nós temos então que o nosso delta vai ser igual a 5, beleza? Bom, pessoal, calculando o nosso y, então, menos o valor do b, então menos menos 1, mais ou menos a raiz quadrada de 5, tudo isso sobre 2 vezes o valor de a, que nesse caso é 1. Bom, pessoal, perceba então que o meu y vai ser menos com menos vai dar mais, vai ficar mais 1, mais ou menos a raiz quadrada de 5, tudo isso dividido aqui por 2, beleza? Bom, pessoal, vamos chegar aqui um pouquinho para o lado para a gente poder ter condições de resolver o nosso exercício, certo? Bom, galera, vejam então aqui que o meu y', ele vai ser o 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, beleza? Já o meu y, duas linhas, ok, galera? Ele vai ser o seguinte, vai ser o nosso 1 menos a raiz quadrada de 5 sobre 2. Agora, pessoal, percebam, né, que o meu objetivo é determinar o valor de x e não o valor de y. O y aqui foi uma estratégia para a gente poder facilitar a visualização dessa equação aqui, né, que já estava um pouquinho estranha, certo? Muito bem. Galera, então nesse caso aqui agora, eu tenho que voltar, certo? Eu vou voltar ali para aquela situação que eu coloquei assim, ó, onde o meu 7 sobre 2 é elevado a x, eu havia chamado isso aqui de y, certo? No lugar desse y agora, galera, eu vou substituir pelo meu y' e pelo meu y duas linhas e verificar, né, pessoal, se eu consigo ali, né, desenvolver, né, a nossa equação exponencial, certo? Então vejamos, pessoal. Então eu tenho aqui, ó, pessoal, que o meu 7 sobre 2 elevado a x, ele vai ser igual a, tá, pessoal? Nesse caso aqui, vou colocar o y', tá, pessoal? Primeiramente, vou colocar o y'. 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, beleza? Bom, pessoal, vejam bem aqui que esta potência, tá, pessoal? Aqui, olha, né? Ela pode sim dar um resultado positivo, ok? Já a situação aqui, pessoal, se você viesse e colocasse o seu y duas linhas aqui, né, no lugar desse nosso y, percebam que aqui ficaria um menos, correto? Galera, e aí nós teríamos o seguinte, esse 1 menos a raiz quadrada de 5, a raiz quadrada de 5, pessoal, é aproximadamente 2,3, inclusive a gente pode pegar aqui a nossa calculadora científica, né, e pode fazer isso através da calculadora científica para verificar. Olha só, galera, raiz quadrada de 5, certo, galera? Vai ser aproximadamente lá 2,3. Perceba que essa raiz quadrada de 5 está negativo, né, galera? Então vejam que 1, tá, pessoal, menos o 2,23, isso daria um resultado negativo. Dividido por 2 continuaria sendo um resultado negativo. Agora, pessoal, percebam então que ao colocar o y duas linhas aqui, tá, galera, eu vou ter aqui um valor negativo. Agora, pessoal, percebam que esta potência jamais poderia resultar em um valor negativo. Por esse motivo, tá, pessoal, a gente não vai trabalhar com o nosso y duas linhas, porque ele realmente não convém nesse cálculo, certinho? Então, pessoal, olha, o nosso y duas linhas, ele não convém nesse cálculo, certinho? Opa, ficou escrito errado ali. Então, ele não convém nesse cálculo, beleza? Bom, galera, então vejam que para desenvolver esse exercício aqui, eu vou trabalhar apenas com o meu y'. Bom, pessoal, qual é a solução, né, para que eu encontre definitivamente, professor, esse nosso x aqui, que é o que o exercício quer? Pessoal, para determinar aquele x ali, então, galera, a situação aqui agora é aplicar logaritmos. Beleza? Em ambos os membros, certinho, galera? Então você vai ter que aplicar logaritmo aqui no primeiro membro, certo? E você também vai ter que aplicar logaritmo aqui no segundo membro. Você pode escolher um logaritmo, pessoal, em qualquer base. Você pode escolher um logaritmo da base 10, um logaritmo da base 3, um logaritmo da base 2, em qualquer base. Como sugestão, pessoal, né, assim, que são os logaritmos mais utilizados, a gente utiliza o logaritmo ou de base 10 ou o logaritmo natural, que é aquele logaritmo de base e, certinho? Bom, pessoal, muitos exercícios costumam aplicar logaritmos, né, de base natural. E é o que eu vou fazer aqui nesse exercício, tá, galera? Então, eu vou aplicar logaritmo, né, em especial, eu vou aplicar aqui o nosso ln. De forma que nós vamos ter a seguinte situação, ó, ln de 7 sobre 2 elevado a x, que vai ser igual, tá, pessoal, ao meu ln de 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, certo, pessoal? Fechou aqui o nosso parêntese. Muito bem.
Bom, pessoal, lembrando lá das nossas propriedades de logaritmos, quando eu tenho esse expoente aqui, né, galera, o que eu posso fazer com ele? Eu posso passar ele multiplicando o nosso logaritmo, não posso? De forma, galera, que eu vou ter assim, ó, x vezes o nosso ln, tá, pessoal? De 7 sobre 2, beleza? Igual a meu ln, tudo bem, pessoal? Aqui, ó, de 1 mais a raiz quadrada de 5 sobre 2, beleza? Bom, pessoal, percebam que o objetivo é determinar o valor de x, não é isso? Então, todo esse ln que está multiplicando, ele vai passar dividindo, de forma que eu vou ter assim, ó, x que vai ser igual a, pessoal, veja então que eu vou ter aqui ó, o meu ln, tá? De 1 mais a raiz quadrada de 5, certo, galera? Tudo isso sobre 2, certo? Dividido aqui, então, tá, pessoal, pelo meu ln, certo? De 7 sobre 2, beleza? Bom, pessoal, como eu não conheço, como o exercício não informou para a gente quem é o logaritmo natural de 1 mais raiz quadrada de 5 sobre 2, certo? E nem informou para a gente quem é o logaritmo natural de 7 sobre 2, teoricamente, tá, pessoal, nós podemos parar o nosso exercício por aqui. Ou talvez, né, uma última coisinha que daria para você fazer aqui, né, pessoal, é perceber que aqui ó, você tem uma divisão no seu logaritmando, e você poderia fazer isso aqui então, ó, x que é igual a o nosso ln de quem, pessoal? De 1 mais a raiz quadrada de 5 menos, tá, pessoal, o nosso ln de 2. Então, talvez uma última operaçãozinha que você pudesse fazer seria isso aqui, ó, separar isso aqui na subtração de dois outros logaritmos, né? Tipo, logaritmo natural de 7 menos o logaritmo natural aqui de 2. E aí, não, daqui agora, pessoal, se você fosse fazer mais alguma coisa, você voltaria para essa situação aqui de cima, certo? Então percebam que para determinar o valor de x, pessoal, eu preciso saber quem é o logaritmo natural de 1 mais a raiz quadrada de 5, o logaritmo natural de 2 e o logaritmo natural de 7, certinho? Bom, como o exercício não deu essas informações, certamente, né, o cálculo, né, ele pode ser, né, finalizado aqui, beleza? Percebam, pessoal, que essa ideia ela é bastante interessante, tá? Porque eu estou trabalhando aqui com equações exponenciais, né? De maneira que eu não tinha ali como transformar todas as minhas potências em uma mesma base. E aí vejam que a solução, né, galera, para a gente poder resolver isso, é lá no finalzinho a gente aplicar a ideia de logaritmos, beleza?